e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O profeta diz aqui na revelação de Jesus Cristo, página 22, o profeta diz, há certas verdades que precisamos enfatizar. Esta é uma delas. Ele nos fez. A salvação é obra dele. Do Senhor vem a salvação totalmente por graça. Ele nos redimiu com um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Estamos reinando hoje sobre o mundo espiritual. Reinamos sobre o pecado, vencemos o pecado, vencemos os espíritos maus, vencemos o diabo. Por nós mesmos? Não, por ele. Nós vamos ser reis na terra com ele quando ele se assentar em seu trono, mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre o mundo espiritual. Diz em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Em Colossenses 1,13 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Agora mesmo nós reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Mas isto só se torna realidade na vida de uma pessoa quando ela vê, quando ela crê. É necessário que a gente veja, que a gente creia, que a gente aceite e que a gente tome posse disso, agarre isso. Isso me faz lembrar da história. A história conta que uma certa vez Napoleão estava passando em revista o seu batalhão. E estavam os soldados tudo ali, de pé, em formação, e Napoleão passando em revista aquela turma ali, e o cavalo de Napoleão tropeçou. E Napoleão ia cair. Mas um soldado, essas pessoas com presença de espírito mesmo, viu a situação e rapidamente agarrou a rédea do cavalo, evitando que Napoleão passasse um grande vexame, cair na frente dos seus soldados. Napoleão ficou tão agradecido ao soldado por aquilo, que olhou para o soldado e disse, obrigado, capitão. O soldado não ficou falando para Napoleão, não, Napoleão, não sou capitão não, eu sou só um soldado. O soldado entendeu toda a situação. O soldado sabia que Napoleão sabia que ele era apenas um soldado e que Napoleão o chamou de capitão porque Napoleão decidiu, ficou tão agradecido que deu a ele essa posição de capitão. Então, quando Napoleão falou, obrigado, capitão, aquele soldado olhou para Napoleão e disse, capitão, de que comando? E Napoleão disse, do 9º comando. E ele saiu dali, foi até o 9º comando
chegou lá e disse: eu sou o novo capitão daqui. E o oficial que estava ali olhou para aquele soldado e disse: capitão? Novo capitão daqui do 9º comando? Quem falou isso? E ele disse: Napoleão falou. E aquele oficial saiu dali e disse: olha, chegou um soldado lá no 9º comando dizendo que é o novo capitão de lá e que foi o senhor que determinou isto. E Napoleão disse: é verdade, treine ele para ser o novo capitão. Então, esta passagem da história deve nos fazer pensar. Se um soldado levou em consideração a palavra de um outro homem, que era Napoleão, nesse caso Napoleão, levou a palavra de Napoleão tão a sério, a ponto de sair dali e ir tomar posse do 9º comando, porque Napoleão o chamou de capitão, quanto mais deveríamos nós tomar posição como reis e sacerdotes, quando o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo que há, disse que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Como podemos nós ainda ficar nos comportando como se fôssemos uma gentinha fraca, uma gentinha covarde? Isso é um desacato à palavra do Rei da Glória. Isso é uma afronta a Deus. Se ele disse que nós somos reis e sacerdotes, então nós devemos assumir a posição de reis e sacerdotes. Sermos verdadeiros soldados da cruz, assumir a nossa posição e cumprir aquilo para o qual fomos criados. Não ficar aí pelos cantos, choramingando, dizendo eu sou fraco, eu não valho nada. Não, como nós podemos ser fracos quando o Senhor é a força da nossa vida? Não é a nossa força, é a força dele em nós. Então, seja o que for que a Bíblia fala, isto é a verdade. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso mesmo. O problema é que Provérbios 24:10 diz que se eu me mostrar frouxo na hora da força, na hora da prova, então a minha força será pequena. Mas eu não devo me mostrar frouxo na hora da prova, porque o Senhor disse que eu sou rei e sacerdote. Eu estou aqui para reinar sobre o mundo espiritual. Então, todas as coisas são definidas no mundo espiritual e então nós vemos o reflexo no mundo natural. Até mesmo a cura, a salvação, ela é primeiro definida no mundo espiritual e depois a gente vê o reflexo no mundo natural. Então, nós não paramos de fumar, paramos de beber, mentir, roubar para ser salvos. Não. Primeiro nós reconhecemos que nós somos filhos do Rei, somos salvos. E quando a gente enxerga isso no mundo espiritual, então isso se reflete no mundo natural. Aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. Aquele que fazia isso, aquilo e aquilo outro não faz mais. Então cumpre-se aquilo que disse Paulo: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. Então pense, se um soldado pôde levar tão a sério a palavra de um outro homem igual a ele, quanto mais deveríamos nós levarmos a sério a palavra de Deus. Por isso, se a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos sarados. Se a palavra diz que nós somos salvos, nós somos salvos. Se a palavra diz que nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Rei. Não importa o que a palavra disse,
O que a palavra disse é a verdade e devemos viver baseado nisso. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.